Olá, querido estudante! Tudo bem com você? Lembra o meu nome? Sou a professora Arícia Gisele. O meu sinal é esse. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED. Estudaremos sobre composição de narrativas, do que uma história narrada é formada. Partiu para mais uma aula? Ela está de volta em nossa aula. Como assim quem? A máquina de histórias. Ela nos dará hoje uma história incrível. Acompanhe comigo qual será a história de hoje. Nossa história será Os Três Porquinhos e o autor dessa história é o Joseph Jacobs. Você conhece essa historinha? Sério? Que demais! Vamos então ler juntos, eu e você, e nos divertirmos bastante. Era uma vez uma feliz família de porquinhos que tinha 3 filhos. Conforme cresciam, seus pais notavam que eles estavam muito dependentes. Não ajudavam no trabalho de casa e nem se esforçavam em nada. Um belo dia, eles se reuniram e decidiram que os porquinhos, já crescidos, iriam morar sozinhos. Os pais deram um pouco de dinheiro a cada um e alguns bons conselhos. Os 3 porquinhos partiram para o bosque em busca de um bom lugar para construir, cada um, a sua casa. O primeiro porquinho, que era o mais preguiçoso de todos, foi logo optando por construir uma casa rápida e que não necessitasse de muito esforço. Assim, construiu uma casa de palha, embora os seus irmãos avisassem que não era segura. O segundo porquinho, menos preguiçoso que o primeiro, mas que tão pouco gostava de trabalhar, construiu uma casa de madeira, porque pensava que era mais prática e resistente. O terceiro porquinho, o mais sensato e trabalhador, preferiu construir uma casa de tijolos. Demorou para construí-la, porém, depois de 3 dias de intenso trabalho, a casa estava prontinha. Depois de um tempo, os 3 porquinhos ouviram falar que um perigoso lobo rondava pelo bosque. E não demorou muito para que ele aparecesse pelas suas casas, em busca de uma boa carne de porco para comer. Então, o lobo foi bater na porta da casa do primeiro porquinho. O porquinho, tentando intimidá-lo, disse: "Vá embora, seu lobo! Aqui você não vai entrar." O lobo respondeu: "Abra logo esta porta, ou soprarei, soprarei e a sua casa destruirei." Vendo que o porquinho não abria a porta da casa, o lobo começou a soprar e soprar tão forte que a casa de palha voou pelos ares. O porquinho, desesperado, acabou correndo em direção à casa de madeira do seu irmão. O lobo correu atrás dele, mas não conseguiu alcançá-lo. Então, o lobo foi bater na porta da casa do segundo porquinho. O porquinho, tentando intimidá-lo, disse: "Vá embora, seu lobo! Na minha casa de madeira você não vai entrar." O lobo insistiu e respondeu: "Abram logo esta porta, ou soprarei, soprarei e esta casa destruirei." Vendo que os porquinhos não abriam a porta da casa, o lobo começou a soprar e soprar tão forte que a casa de madeira caiu e ficou em pedaços. Os porquinhos, desesperados, acabaram correndo em direção à casa de tijolo e cimento do outro irmão. O lobo correu atrás deles, mas não conseguiu alcançá-los. Então, o lobo foi bater na porta da casa do terceiro porquinho. Os porquinhos, tentando intimidá-lo, cantaram: "Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau? Quem tem medo do lobo mau? Ele é um cara legal." O lobo ficou ainda mais furioso e gritou: "Abram a porta já!" Os porquinhos responderam: "Vá embora, seu lobo! Você não conseguirá derrubar esta casa, porque ela é feita com tijolo e cimento." O lobo insistiu e disse:
Abram logo esta porta, ou soprarei, soprarei, e esta casa destruirei. Vendo que os porquinhos não abriam a porta da casa, o lobo começou a soprar, 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 e a casa continuava inteira no seu lugar. O lobo ficou tão cansado que acabou sentando-se ao pé da porta para descansar. Enquanto isso, pensou e pensou em como entrar na casa e teve uma ideia. Foi buscar uma escada para subir no telhado da casa e entrar pela chaminé. Os porquinhos, vendo que tramava o lobo, reagiram logo. Puseram no final da chaminé um balde enorme de água quente e esperaram. Quando o lobo entrou na chaminé, caiu bem dentro do balde cheio de água quente. "Uai, uai, uai!" gritou o lobo, que saiu correndo ao lago para aliviar as suas queimaduras. E, assustado, nunca mais voltou a incomodar os porquinhos. E quanto aos porquinhos, aprenderam a lição de que tudo que é feito com esforço tem melhor resultado. Os 3 porquinhos decidiram morar juntos e todos viveram felizes e em harmonia. Que história, querido estudante! Que história! Você gostou? Eu adorei! Opa! A produção aqui do Centro de Mídias acabou de me comunicar que é oficial. Estamos em uma missão. Fomos convocados para estudar a história que acabamos de ler de um jeito investigativo. Detetives apostos para a primeira missão do Esquadrão da Língua Portuguesa do 3º ano, seção do projeto Aprender Além da Escola. Vamos para a nossa investigação. A primeira fase dessa investigação é tranquila. Olha a primeira pergunta. Qual é o nome da história lida? Eu não acredito que você não lembra. Ah, tá! Ufa! Você quase me mata de susto. É isso mesmo, Os 3 Porquinhos. E o nome do autor, você ainda lembra? É um nome internacional. Joseph Jacobs. Conseguimos, detetive! Estamos na segunda fase investigativa dessa história. Vamos lá! Onde a história acontece? Isso, é o cenário da história, onde todas as ações dos personagens são narradas. Olha a pista deixada. Uma imagem. Você se lembra dela? Sim, ela estava logo no início da nossa história. Era uma vez uma feliz família de porquinhos que morava em um lindo bosque. Uau, é exatamente isso. O cenário de nossa história é o lindo bosque. Próxima fase. Nesta fase investigativa, devemos responder quem são os protagonistas, os personagens principais. Será que são as crianças ou os 3 porquinhos? Eu não me lembro de nenhuma criança na história. Você lembra? Opa! Então a resposta correta será os 3 porquinhos. Eles eram os filhos da família feliz e construíram as casas para morarem cada um em seu lugar no bosque. Continuando nossa investigação, surge a pergunta: quem é o vilão dessa história? O cachorro orelhudo ou o lobo mau? Essa aí todo mundo sabe. Se você não lembra que era o cachorro, brincadeira! Era sim o lobo mau. E você acertou mais uma vez. 1,5 palma para você. Uau! Agora recebemos um desafio. Detetive, descubra qual é a sequência e encontre o conflito da história. Vamos lá, pense comigo. Essa sequência você deve conhecer de algum lugar. Observe que são somente letras no quadro e, ao que me parece, elas estão em ordem. Isso mesmo, em ordem alfabética. Você sabe qual letra vem antes do B? A letra A. A, B. Qual letrinha falta do lado do B? Isso mesmo, a letra C. A, B, C, D. Qual letra vem depois do D e antes do F? Perfeito! É a letra E. A,
B, C, D, E, F. Qual letrinha vem depois do F? Você sabe me dizer? Você é demais, é isso mesmo, é a letra G. A, B, C, D, E, F, G, H, Qual letrinha fica depois do H e antes do J? Você acertou, é a letra I. Uau! Olha só, o conflito da história surgiu e é nada mais, nada menos do que o nosso vilão da história, o lobo mau, perigoso que só ele. Ele rondava pelo bosque e apareceu em busca de uma boa carne de porco para comer. Um baita problemão para os 3 porquinhos, não é mesmo? Missão cumprida. Parabéns! Opa! A produção aqui do Centro de Mídias acabou de me comunicar que nossa missão ainda não está concluída. Vamos para a fase final. Detetives apostos para a missão final do Esquadrão da Língua Portuguesa do 3º ano. Seção do projeto Aprender Além da Escola. Partiu! Acerte a única casa que restou na história e descubra como o conflito da história foi resolvido. Você lembra qual casa que restou? O lobo mau soprou 2 casas com toda facilidade, mas a terceira, por mais que ele tentasse, não conseguia derrubá-la. Você lembrou? É isso mesmo, é a casa feita de tijolos. Isso que eu chamo de resolução do conflito. Os 3 porquinhos espantaram o lobo mau com um balde de água quente. Essa é a última etapa da fase final. Preparado? Responda! Algum personagem narrou a história? Observe que existem 2 tipos de narradores em uma história. O narrador-personagem é quando o narrador faz parte da história, ou seja, é um personagem. Você consegue identificá-lo quando ele diz "eu estava", ele fala de si mesmo, ou ainda "nós fomos", incluindo ele mesmo e os demais personagens. Já o segundo tipo de narrador, o narrador observador, ele não é um personagem da história e, por isso, ao falar, não inclui a si mesmo no texto. Geralmente ele diz "eles estavam" ou "ele soprou". Ele observa de longe a história e narra os fatos. Na história dos 3 porquinhos, qual narrador estava presente? Exato, o narrador observador. Nem o lobo, nem os porquinhos narraram a história. Finalizamos nossa investigação e você acaba de receber o certificado de melhor aluno ou melhor aluna, investigador ou investigadora do ano de 2021. Parabéns! Você merece! Nossa parceria foi incrível esse tempo todo. Sem a sua ajuda, eu tenho certeza de que seria bem mais difícil passar por todos esses desafios. A história que você acompanhou e investigou comigo é chamada de narrativa, pois ela possui alguns elementos necessários para ser chamada assim. Veja comigo que elementos são esses. Título e autor. Assim como a maioria dos textos da língua portuguesa, toda narrativa precisa de um título e de um autor. Narrador. Toda narrativa possui um responsável por contar a história. O narrador é a voz do texto, é o responsável por transmitir todas as informações para o leitor. Personagem ou personagens principais. A história narrada precisa ser contada e, para ser contada, é preciso de personagens. Alguns são mais importantes que os outros e, por isso, são chamados de principais. Atenção! Colocar um vilão na história é opcional. Cenário. Embora sejam as personagens que movam a história, muitas vezes é o cenário que define o porquê de a história acontecer da maneira que acontece. Em nossa história, por exemplo, os 3 porquinhos moram em um lindo bosque. 3 porquinhos e um lobo mau em uma cidade agitada não cairia muito bem, não é mesmo? Sem o cenário adequado, não é possível contar certas histórias. Conflito. O conflito é o problema que envolve a história, alguma situação a ser resolvida ao longo dessa história.
Resolução do conflito. Em uma narrativa, é necessária a resolução do conflito para que a história encaminhe para o seu fim. Assim, a narrativa obedece a sequência: início, meio e fim. Tire qualquer um desses itens e você não tem uma narrativa, não tem uma história narrada. Agora que você já sabe tudo sobre composição de narrativas, que tal você exercitar o que aprendeu na aula de hoje? Está na hora da atividade. Atividade número 1. De acordo com os seus estudos sobre as narrativas, responda. Letra A. Quais são os 2 tipos de narradores que aprendemos hoje? Você lembra dos 2 tipos que vimos? Isso mesmo, era o narrador-personagem, aquele que faz parte da história, e o narrador-observador, aquele que está fora da história, mas observa tudo de longe. Letra B. Na história Os Três Porquinhos, existe algum tipo de narrador? Se sim, qual? Nós vimos durante a nossa aula que a história possui um tipo de narrador, e é aquele narrador observador. Então, nossa resposta ficará sim, narrador observador. Atividade número 2. De acordo com a história Os Três Porquinhos, marque um X nas afirmativas verdadeiras. Letra A. O autor da história chama-se Joseph Jacobs. Exatamente, essa resposta está correta. Você lembra? Eu até comentei que é um nome internacional. Letra B. O vilão da história é o cachorro orelhudo. Será mesmo que é o cachorro orelhudo? Acho que não. É o lobo mau. Letra C. Os personagens principais são os três porquinhos. Você lembra dos personagens principais? Como esquecer, não é mesmo? Até o nome deles é o título da história. Então, a letra C é uma afirmativa verdadeira. Letra D. O cenário da história é uma linda cidade do interior. Tem alguma coisa errada nessa questão. Você lembra que era um lindo bosque? Pois é, então a letra D não é uma afirmativa verdadeira. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Querido estudante, hoje nossa aula foi simplesmente demais. Nossa máquina de histórias entrou em ação mais uma vez e nos deu uma história bastante conhecida, a dos Três Porquinhos, de Joseph Jacobs. Iniciamos então uma missão investigativa, voltada para os descobrimentos da história, conhecendo-a mais a fundo. Em seguida, vimos o que são narrativas e quais os elementos que a formam. Título e autor, narrador, personagens principais, cenário, conflito, problema e resolução do conflito. Espero que tenha gostado da aula de hoje, porque eu adorei ensinar a você a composição de narrativas. Um beijo grande e até a próxima aula!